Olha só, aquela era da computação que a gente conhecia, sabe? Aquela da lei de Moore, que ditou o ritmo por décadas. Pois é, ela acabou. E no lugar dela, o que a gente tem agora é uma corrida completamente nova, meio caótica, mas absolutamente fascinante. É o que estão chamando por aí de uma explosão cambriana para os chips de computador. E para a gente entender bem essa revolução, vamos mergulhar em 5 arenas principais, 5 campos de batalha, digamos assim. Desde essa nova corrida pela computação de IA, passando pela fronteira quântica, até a geopolítica que está rolando por trás de tudo isso. Beleza, vamos começar pelo primeiro ponto. O lance é o seguinte: a ascensão da inteligência artificial não só aumentou a nossa necessidade por poder de fogo computacional, ela mudou o jogo completamente, dividindo essa corrida em duas pistas bem diferentes. E o pulo do gato aqui é entender a diferença entre treinar uma IA e, bom, usar ela de fato. O treinamento, onde as GPUs da NVIDIA são as rainhas absolutas, é o trabalho bruto, a fase de aprendizado pesado. Mas a inferência? A inferência é quando a IA já se formou e está pronta para trabalhar. E é aí que a briga tá boa, porque nesse novo campo de batalha, o que manda é velocidade e eficiência. E é exatamente nesse novo campo de batalha que surge um nome para ficar de olho: a Grok. A missão deles, dita pelo próprio CEO, já diz tudo. Eles não querem só ser mais rápidos, o objetivo é muito mais radical: levar o curso da computação a zero. É que a Grok não está só tentando entrar na briga, ela quer mudar as regras do jogo. E a arma secreta deles é uma abordagem totalmente nova para a arquitetura de chips, pensada do zero especificamente para inferência de IA. A grande sacada da Grok é fácil de visualizar. Pensa assim, uma GPU tradicional funciona como se fossem várias oficinas trabalhando ao mesmo tempo, o que acaba criando gargalos. Já a LPU da Grok, bom, ela é como uma linha de montagem super eficiente. Os dados simplesmente fluem sem parar, sem atraso. E qual o resultado prático disso tudo? Ganhos de performance que são francamente absurdos. Ao colocar a memória direto no chip e acabar com os gargalos, a Grok consegue uma latência 10 vezes menor. Isso na prática significa respostas de IA quase instantâneas. E essa tabela aqui dá uma boa ideia de como está o cenário. De um lado, os titãs, NVIDIA e AMD. Do outro, startups com estratégias muito ousadas. A Grok, com esse foco cirúrgico em velocidade de inferência. As Cerebras, com seus chips gigantes do tamanho de um wafer inteiro. E a Tenstorrent, que está buscando a máxima eficiência de custo. Cada um com sua aposta. E claro, diante dessa concorrência toda, quem já domina o mercado não ia ficar parado, né? Nem eles, nem os governos. A reação está vindo na forma de investimentos, investimentos gigantescos. Para a gente ter uma noção da escala desse poder, basta olhar para um número. A capitalização de mercado da NVIDIA chegou a 4 trilhões de dólares. Isso não é só um número, gente. É quase uma força da natureza que molda o mercado e financia umas jogadas estratégicas, bem, massivas. E uma dessas jogadas pegou todo mundo de surpresa. Um investimento de 5 bilhões de dólares na antiga rival, a Intel. Mas por quê? Bom, essa aliança que ninguém esperava quer criar uma espécie de super combo, juntando o melhor das CPUs da Intel com as GPUs da NVIDIA para dominar tudo, de data centers a computadores pessoais. E essa corrida já deixou de ser só entre empresas, virou questão de segurança nacional. O Reino Unido, por exemplo, está botando 11 bilhões de libras na mesa para construir sua própria infraestrutura de IA soberana. E adivinha quem está no centro de tudo isso, fornecendo motor? Pois é, a NVIDIA. Agora, enquanto essa batalha da IA rola solta com os chips de silício, tem uma outra corrida acontecendo em paralelo. Uma corrida muito mais fundamental. Bem-vindas à fronteira quântica. Uma arena onde as próprias leis da física estão sendo reescritas para criar um tipo de computação totalmente novo. A pesquisa quântica pode soar meio abstrata, mas ela é super concreta. Olha isso. Cientistas no Japão conseguiram fazer uma única nanopartícula de vidro levitar, presa num raio laser, só para poder observar e controlar o comportamento quântico dela numa escala que até então era impossível. E o grande avanço aqui tem um nome: compressão quântica. Em termos simples, os pesquisadores conseguiram diminuir a incerteza sobre onde uma partícula está para um nível que se achava ser o limite da natureza. Isso abre as portas para medições de uma precisão que a gente nunca viu antes. Mas como eles fizeram isso?
O processo tem basicamente 4 passos. Primeiro, eles resfriam a partícula ao máximo. Segundo, usam laser para manipular a incerteza dela. Terceiro, soltam a partícula por um instante e, por fim, medem o resultado. É um processo complexo, claro, mas o que importa é o resultado. O nível de controle sobre o mundo quântico que era coisa de ficção científica. E olha que interessante, não existe um caminho único para a computação quântica. Na verdade, é uma corrida com vários cavalos. Tem empresas como a Inflection apostando em átomos neutros, outras como a Quantinuum, que usam íons aprisionados. E tem até gente, como a Quantum Motion, tentando adaptar o processo de fabricação de silício que a gente já usa hoje. Cada uma com suas vantagens e desvantagens. E tudo isso nos leva à nossa última sessão. Essa competição toda não está acontecendo numa bolha. Ela está se desenrolando no palco mundial, onde geopolítica e política industrial agora têm um papel central. A Europa, por exemplo, está correndo atrás para fortalecer seu próprio ecossistema com o chamado EU Chips Act 2. E as recomendações da indústria são bem diretas. Focar em aplicação prática, priorizar áreas onde a Europa já é forte, como IA de borda, ter um orçamento só para isso e, claro, criar uma ponte direta entre governo e indústria. Mas essa mistura de negócios e interesses nacionais nem sempre é simples. Às vezes, ela vira um vespeiro, como mostra um caso bem específico envolvendo os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos. Vamos olhar os fatos em ordem cronológica para entender o que aconteceu. Primeiro, um investimento de 2 bilhões de dólares vindo de uma figura importante dos Emirados Árabes para uma empresa de cripto ligada a Donald Trump. Certo. 2 semanas depois, mais ou menos, o que acontece? A Casa Branca autoriza uma exportação massiva de chips de IA justamente para os Emirados Árabes. E assim a gente chega ao fim, que na verdade é só o começo. Estamos entrando numa era com um poder computacional que a gente mal consegue imaginar. A grande questão que fica no ar é, à medida que esses novos e poderosos motores do futuro começam a funcionar, que problemas a gente vai finalmente conseguir resolver? E que novos problemas a gente pode acabar criando no processo?